quero dividir muito com vocês aqui. Uma palavra poderosa que, sabe, tem tudo a ver com essa estação nova, com o que a gente está declarando. Eu quero te estimular primeiro a duas coisas. A primeira coisa que eu quero te estimular é que você não perca as declarações. Eu quero que você creia de todo o coração que essa autoridade da sua boca. Eu quero que você entenda, irmão, que o que você declara é quem você é, quando você é um na palavra de Deus. Eu quero que você entenda que o Senhor te chamou para ser um líder poderoso, para alcançar pessoas e para fazer o nome dele grande na terra. E você não pode se esquecer disso e se desviar disso em nenhum momento da sua vida, irmão. Sabe, quando eu cheguei aqui no Brasil, a gente fez todo o cálculo para tudo dar certo. Antes de eu pisar o pé aqui, o meu voo, eles conseguiram cancelar 3 voos meus. Eu falei, sabe quando eu falei assim, Senhor, eu vou orar pelo meu voo. Eu orei pelo meu voo e senti angústia. Eu já sabia o que significava. Alguma coisa ruim vai acontecer e o Senhor já está me preparando. Eu tive tanto voo atrasado, cheguei aqui já atrasado, com procedimento no hospital marcado atrasado, 1 milhão de reuniões. Estava falando aí para algumas pessoas, eu fui começar a viver de sexta para sábado. Cheguei na quarta, sem virar, dormir. E o que aconteceu? Passei do limite, sexta-feira não tinha voz, zero. Está meio ruim aqui, o irmão está ali dando uma caprichada. Eu falei, cara, mas eu vou te falar, eu tinha reuniões muito importantes. Eu tinha uma agenda para atender na sexta-feira que eu preferi desmarcar. Eu tenho uma agenda entupida na terça-feira. Eu tenho um monte de reunião para fazer. Mas uma coisa eu priorizei na minha vida. Eu tinha que ter voz para pregar o evangelho no dia de hoje, irmão. Porque é onde está o meu coração. E onde está o meu coração define quem eu sou. Você entende? E é isso, esse princípio que o Senhor precisa farejar no nosso meio, para Ele levantar aqueles homens de Deus, os Davi que vão fazer a diferença, para eles levantarem as mulheres de Deus que vão incendiar as nações e que vão, sabe o que? Fazer a maior diferença de todas, usar a sua vida para alcançar uma pessoa que está passando exatamente por coisas que você já passou um dia e hoje você tem algo para dar, uma autoridade que o Senhor te deu, em qualquer área que você vença, você tem autoridade para ministrar e abençoar alguém que passa pelo seu caminho. Sabe, o evangelho que o Senhor nos chama esse ano é para viver o reino de Deus. E eu queria dividir, então, eu quero estimular você a declarar, esses 21 dias a gente vai fazer algo muito especial. O Senhor nos presenteou, né? A gente estava por uma série de questões da nossa logística, a gente não ia poder trazer o Brian Britton aqui, mas todo janeiro ele vem e abençoa a nossa vida. E sabe, dessa vez ele falou, olha, haja o que houver, não me importa, eu quero estar com vocês. E sabe, isso não foi programado, e muito menos programado que ele vai celebrar o final da nossa declaração. Então a gente vê o Senhor fazendo coisas poderosas e grandiosas, e você está totalmente dentro disso, amém? Segunda coisa, gente, que eu quero estimular vocês, você precisa amar a palavra de Deus. Você precisa encher a sua mente da palavra de Deus. Você precisa, entre aspas aqui, tá? Igual Jesus usou o fermento para falar de coisas boas e ruins, ok? Você precisa contaminar positivamente a sua mente da palavra de Deus. Tenho certeza que eu uso 10% do que eu leio. 90% está impregnado no meu espírito. Quando eu não tenho uma resposta, quando eu não ouço uma voz, eu tenho uma palavra para caminhar. Quando eu estou perdido e não tenho uma direção, eu tenho uma verdade pelo qual eu vou me posicionar. Quando eu estou passando uma situação difícil e eu não sei o que fazer, e eu estou angustiado, isso me bloqueia às vezes no meu relacionamento com Deus, eu tenho uma palavra para viver e para saber para onde eu vou. Você precisa, sabe, você precisa de uma vez por todas estudar a língua que se fala no reino que você quer planejar de viver. E a linguagem, como eu tenho que me esforçar para aprender inglês, espanhol, português, árabe, seja lá o que for, é o mesmo esforço ou mais para você aprender a entender, ouvir, falar e se relacionar dentro desse lugar chamado Reino de Deus. Entende? Ame a palavra. Ah, mas Felipe, eu já estava num propósito que eu estava lendo o livro tal. Isso faz parte dessa leitura. Não precisa zerar, irmão. Pega o livrinho, pega o livretinho. Agora estou bagunçando. Ainda bem que a Ítala não está aqui. Vou bagunçar aí a vida da irmã lá. Aí você faz. Eu estou lendo os evangelhos desde quando a gente começou
a pregar sobre o reino de Deus. Não dá para pregar de reino no evangelho. Então, o que eu já estou fazendo? No meu princípio de leitura bíblica. Eu estou riscando tudo que eu já li, porque eu entendo que a minha estação começou ali. Às vezes você falou assim, cara, eu já estava lendo a Bíblia, eu estava com esse propósito desde o meio do ano. Parabéns, irmão, você é um servo bom e fiel, já corta aquilo tudo ali, mas crie um compromisso de ler essa Bíblia, que vai mudar a sua vida inteira, de ponta a ponta. Deus mandou, Felipe, eu ler um livro tal. Vai para esse livro e marca. Já está lido, check. Mas se comprometa em amar a palavra dele. Porque quando você não domina a palavra, as vozes muitas vezes se embolam. Qual? As três que podem falar comigo. A voz de Deus, a minha voz e a voz do diabo. Se eu não tenho a palavra para filtrar, eu não vou ter certeza que aquela voz, se me pegar num dia mal e eu estiver num momento conturbado, eu posso ouvir algo, entender que é de Deus e não ser de Deus. A palavra, ela cura, filtra e abençoa. E Deus nunca vai falar algo contra a palavra dele. E todo espírito, ele é submisso ao profeta, porque o profeta, ele está na palavra. Você entende? Então eu não posso liberar uma palavra que não está na palavra, porque eu tenho que nascer da palavra. Amém? Então vamos lá, irmão. Muita coisa boa aí, eu quero hoje derramar aí na vida de vocês. Eu quero começar falando de uma passagem muito especial que o Senhor tem ministrado na nossa vida. E eu quero só citar essa passagem para depois você abrir uma outra comigo. Eu quero hoje poder falar um pouquinho da diferença entre o batismo nas águas e o batismo no Espírito. Eu quero que você entenda que não existe nenhuma etapa que você viveu no reino de Deus que não seja sobrenatural. O sobrenatural não começa no batismo do Espírito. O sobrenatural começa quando você entrou pela primeira vez nesse reino, quando você se arrependeu e falou, Jesus, eu entrego a minha vida para você. Quando você fez essa escolha, algo sobrenatural começou a acontecer na sua vida. E isso nunca mais tem fim, até o último suspiro da sua vida. O reino de Deus, lembra, uma das coisas, um dos pilares que a gente tem ensinado aqui é o quê? Eu aprender a viver uma vida sobrenatural no meu dia natural. É eu entender que Ele vai mover algo poderoso para que eu seja surpreendido 24 horas, porque a presença dEle está sobre mim. Um ser sobrenatural gera coisas sobrenaturais. Então, viver coisas sobrenaturais é o normal, é o natural do seu Deus sobrenatural. Você entende isso? Quando você entende a quem você serve, a sua expectativa está bem organizada do que vai acontecer sobre a sua vida. Olha que coisa poderosa. Uma das primeiras coisas, quando o evangelho vai surgir, a gente sabe que primeiro Deus levanta João Batista. E João Batista, ele começa a pregar no deserto um batismo. E é engraçado que esse batismo, que é o batismo nas águas, o Senhor chama de batismo de arrependimento. Olha que interessante. Olha que interessante. Ele fala que João Batista é levantado para pregar sobre o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E que ele viria preparar o caminho para que Jesus viesse. Então, quando está chegando a hora, ele prepara o povo e fala assim, depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu não sou digno de nem me curvar para desatar, sabe, para amarrar o cadacinho da sandália dele. Já parou para pensar nessa imagem? Eu não sou digno de amarrar o cadacinho do sapato do meu Senhor. Esse é o nível de quem está vindo depois de mim. E aí ele fala assim, então as pessoas vêm confessando seus pecados, são batizados nas águas, e aí ele fala, eu os batizo com água, mas Ele os batizará com o Espírito Santo. Sabe, e aí isso sempre me chamou a atenção, sabe, parece que aquela coisa do fogo, poder, autoridade vai vir quando o Espírito descer sobre toda a carne. Isso é uma etapa, mas não significa que o processo começa nele. O processo começou antes. Começou quando eu quis entrar no reino, vocês já estão cansados de aprender isso.
e eu me arrependi e mudei de direção. Agora eu quero você, Jesus. Sabe? Aí, vamos lá. Agora eu quero que você abra comigo. Marcos 2, versículo 5. Olha que coisa poderosa. Jesus, ele veio para liberar o Espírito Santo. Mas ele não perdia uma oportunidade para falar sobre o batismo do arrependimento. Porque é a porta de entrada do reino. Só que eu queria que você, mas quem está lendo os evangelhos ele tem um sentido. Os milagres, as parábolas, a forma como Jesus ele se relacionava com o povo, a forma como os discípulos escreveram os evangelhos. Então, algumas coisas que a gente lê no evangelho, no início dele, é muito diferente do que você lê no final dele. Porque ele entende, muitas coisas você vai ver que está no início, não fala mais no fim, mas está subentendido. Uma dessas coisas, olha só que poderoso está nessa passagem. Marcos 2, versículo 5. Diz assim: vendo-lhes a fé. Que tipo de fé, gente? Uma fé ativa, uma confiança plena em Jesus. Vamos lá. Jesus disse ao paralítico. Lembra? Quem era esse paralítico? Eram os amigos dele, abriram o teto. Não foi isso? Abriram o teto, desceram o cara, a casa estava cheia. Falei assim, meu irmão, se fosse minha casa... Ô, meu irmão, tá louco, meu irmão. Tu acabou de destruir aí meu telhado novinho, cara. Sabe o trabalho que vai dar esse negócio? Cara, mas vendo-lhes a fé, olha isso. Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração. Aqui, capítulo 2 de Marcos, ok? Não vamos ficar pensando no escriba, um cara mau. Pensa que é você. Pensa que é você. Esquece o escriba, fariseu, aqueles caras que foram se opondo a Jesus ao longo do tempo. Aqui está tudo no início. Ele está começando a pregar. Ninguém sabe direito quem é esse cara, ok? Então, um cara entendido na palavra começa a pensar: pô, tem alguma coisa errada. Quem é esse cara? Capaz, tem a audácia de falar: seu pecado está perdoado. Até aí ele está errado? Não, ele leu algo na palavra, algo muito estranho estava acontecendo ali, e ele falou: um homem normal não pode fazer isso, ok? Até aí tudo bem. Aí vamos lá. Então o escriba fala assim, os escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Segura aí, a gente vai continuar lendo. Então olha lá. Jesus sabia que era novo. Jesus sabia que era lícito o cara falar: ei, quem é você? Porque qualquer homem natural não pode dizer que perdoa pecado, porque só quem perdoa pecado é Deus. Ele não sabia que Deus estava nele. Ele não sabia que ele era Deus, desculpa. Ele não sabia que Jesus era Deus na terra. Ele não sabia. Ele não era obrigado a saber. Ok? O único cara que... Quem lembra aí? Quem foi o único cara que reconheceu quem era Jesus antes dos demônios na Bíblia, no Novo Testamento? Quem foi o primeiro cara sensível ao Espírito que sabia que Jesus era Deus? O único cara, antes de ser anunciado que ele era o Filho de Deus, antes, verdade, minha mãe ainda me pegou agora aqui, está difícil comparar esse povo da Bíblia aqui, está difícil, irmão. Foi sim, foram dois, né? 2 profetas pegaram o bebê Jesus e falaram: agora posso morrer, irmão, verdade. Mas depois de velho, assim, ó, a banca é assim, a banca nunca erra, a banca refaz a pergunta, mas ela nunca erra, já viu, né? Já viu, você já fez concurso, sofreu isso, né? Gente, cara, quando Jesus começa o ministério dele, quem foram as primeiras pessoas a reconhecer quem ele era? Demônios caindo prostrados,
ó, filho de Deus, você veio antes do tempo, vai nos condenar? Ele, não fala quem eu sou. Não tem nenhum interesse que você revele quem eu sou. Porque a revelação que eu espero é que venha do coração de cada um, para que ele tenha acesso ao reino que eu vim trazer. Só que o primeiro cara, que estava cheio do Espírito, fazendo o que ele foi chamado a fazer, chamou-se João Batista. E ele falou, eu sei que eu estou fazendo algo, que eu não sou digno de desatar as sandálias do pé desse homem. E quando ele batiza Jesus, ele vê a pomba descendo, e o Espírito confirma, e ele ouve a voz, esse é meu filho amado. Ele foi o primeiro, e não durou muito tempo, logo ele morre. Mas olha só que coisa interessante, então esse escriba era um homem, como eu e você. Que é esse cara? Dizendo que é Deus, cara. Como é que pode? E aí, Jesus então vai sondando o coração dele, mas o que ele fala mais claramente no Evangelho lá na frente? Ele fala assim, os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, limparão os doentes, curarão os enfermos. Vocês vão fazer vários sinais sobrenaturais, vão seguir vocês. Para quê? Para que as pessoas que estão passando através de você no seu caminho entendam que existe algo sobrenatural e divino sobre a sua vida, pronto para ser derramado sobre a vida de alguém. Então o que Jesus cordialmente mostrou para esse escriba naquela hora? Olha o que ele diz aqui. Ele fala, o que é mais fácil então? Dizer para esse paralítico, os seus pecados são perdoados, ou dizer, levante-se, toma o seu leito e ande. Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra e para perdoar pecados. E disse ao paralítico, ele se levantou e no mesmo instante, pegando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. Sabe o que vai acontecer com a minha e a sua vida, irmão? A primeira coisa de quando o Senhor estava me dando essa passagem, foi que eu entendi que nós precisamos nos colocar no lugar desse escriba, que a gente vai ser capaz de questionar algumas coisas, mas a gente não pode reagir como ele reagiu. Você tem que criar uma expectativa de que Deus está fazendo algo novo através da sua vida, irmão. Deus, Ele está louco, nunca ninguém tinha visto aquilo. Um questionou, amargurou e criticou. O povo que estava naquela casa questionou, se admirou com os sinais e se prostrou. Irmão, aonde você vai estar em 2023? O que você vai estar construindo na sua vida? No seu relacionamento com Deus? Você vai começar a definir que coisas naturais são barreiras que não vão permitir você avançar. Ou você vai crer que o poder sobrenatural está sobre a sua vida para fazer e te levar em lugares altos, irmão. Se você se sentir desconfortável, infelizmente você vai ficar de fora. Porque as coisas sobrenaturais, elas são maiores e mais fortes e mais longe do alcance da sua mão natural. Se você não entender isso, você não participa disso. Estar alheio, querer viver o reino de Deus, significa o meu coração está aberto para viver coisas maiores do que eu, Deus. Vai me confundir, eu vou ficar perdido em alguns momentos, mas eu não quero estar em outro lugar se não for na tua presença. Eu preciso tomar uma postura de filho. Filho segue o pai. O filho segue o pai. O filho, ele não quer estar em outro lugar, senão no lugar que o pai dele está. Isso é um princípio que Jesus deixou para a gente muito forte. E que a gente pôde estudar isso tão poderoso no ano passado. Mas olha lá, vamos continuar aqui. Olha só. A gente está falando batismo de arrependimento? Batismo do Espírito. Batismo de arrependimento. Eu me arrependo para eu ser perdoado. Para que eu possa começar uma nova vida e uma nova identidade. Ok? Então vamos lá. Jesus, depois de um tempo dos evangelhos, ele para de ministrar dessa maneira. Ele não ministra mais assim. Você viu como é que ele operou essa cura? Ele em nenhuma hora falou, seja curado.
no nome de Jesus. Ele falou assim: só para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecado, esse homem vai ser curado. Ele não declarou com a boca dele, seja curado. Ele declarou, seja perdoado. Gente, olha que coisa poderosa. Existe um grande poder sobrenatural no batismo do arrependimento, quando Jesus está querendo entrar na sua vida e mudar todas as coisas. Você está entendendo onde eu quero chegar? Olha que coisa poderosa. Existe uma conexão entre perdão de pecados e cura. 90%, 99% da nossa cura está aqui dentro. 1% é uma doença aqui, outra aqui, uma dorzinha aqui, outra ali, um problema aqui, outro ali. 99% está aqui dentro. Existe uma conexão entre a gente entrar no nosso processo de arrependimento e eu aceitar isso para a minha vida. E eu ser curado das minhas feridas, e eu conseguir ser curado das amarguras que me feriram, e eu conseguir me desvencilhar de todas as correntes que me prenderam ao longo do processo da minha vida. As feridas que foram chegando e batendo na minha vida. Cara, sabe por que aquele escriba estava chocado? E sabe por que ele era o mais chocado? Porque ele era o que mais entendia da Bíblia. Você está pregando para um grupo leigo? É ótimo. Glória a Deus, aleluia, Jesus te ama. Sério, que é maravilhoso. Cara, acabei de descobrir, Jesus me ama, cara. Legal. A gente vê, cara, eu fico feliz até o dia de hoje nas coisas simples. Mas chega uma hora que você quer mais, aí tu vai aprofundar. Aquele homem conhecia a palavra. E ele sabia que quando Jesus estava dizendo, perdoados são os seus pecados, ele sabia que 3 coisas estavam acontecendo. Ele falou, cara, se esse cara está dizendo, perdoados são os seus pecados, eu quero te levar nessa profundeza hoje. Ele está dizendo, eu removo a culpa que está sobre você. Segundo, ele está dizendo, eu anulo a penalidade do pecado que está sobre você. Rapaz, que ousadia é essa? Terceiro, eu transfiro a justiça divina que é capaz de trazer cura para o teu corpo quando você se desvencilha da velha forma de viver. Isso, tudo que eu falei aqui, é o tamanho e a profundidade do batismo do arrependimento que eu e você temos uma porta todos os dias na nossa vida, na presença dEle. Todos os dias o Senhor te espera. Comigo normalmente é entre 7 e 8 da manhã. Às vezes você é 6, às vezes você é à noite. Mas eu tenho certeza de uma coisa. O Senhor te espera todos os dias. Para Ele, no seu ambiente secreto, no seu momento de intimidade. Ele espera esse momento por você. Para Ele poder te visitar no fundo do seu coração. E Ele poder trabalhar o batismo de arrependimento dentro de você. O batismo pelo batismo é um ato. É um símbolo. Eu lembro do meu até o dia de hoje, 20 anos atrás. Dia memorável, especial na minha vida. Mas o processo que envolve o batismo é diário. É uma decisão da forma como eu vou caminhar com Ele. É uma decisão de entender que eu nunca estou 100% pronto. Eu sempre tenho uma área a mais para eu ser curado e crescer e me tornar uma pessoa melhor. E a única forma de eu não perder isso é se eu estiver com Ele naquele lugar, cara. É se eu encontrar Ele no meu lugar secreto todos os dias. Sabe, não é eu esperar o próximo culto de domingo. Eu já estou pensando amanhã como que eu vou acordar dentro dos meus compromissos e o horário que eu vou colocar no meu despertador para eu ter um tempo com Ele, na presença dEle, que é onde Ele fala comigo. É onde Ele me dirige e me dá um caminho, uma direção. É onde eu sinto o quanto Ele me ama e o quanto eu sou especial para Ele. Sabe? E aí, olha só que coisa poderosa. Então, o arrependimento e o batismo nas águas, né, que é o que representa, ele abre portas sobrenaturais sobre a nossa vida. E olha que coisa poderosa. Sabe, existe um versículo que diz que a unção quebra o jugo. E o que é esse jugo? É esse peso, são as feridas
da nossa alma, são as feridas do nosso corpo, é a nossa identidade que foi deturpada na terra, é onde a gente foi machucado, é a identidade que a gente achou um dia que era nossa e era totalmente diferente da identidade de Cristo, sabe? E a Bíblia garante que a unção, quando é derramada sobre você, ela quebra o jugo. Isso está lá em Isaías, e às vezes não é fácil você entender esse versículo, que ele fala assim, o jugo que será despedaçado por causa da gordura, em algumas traduções. Gordura representa o óleo representa a unção. O jugo é despedaçado pela unção, quando ela chega sobre a sua vida. Sabe, Jesus, ele chegou diante daquele paralítico, que foi descido pela fé dos amigos. E ele chega, alguém que tinha autoridade maior do que eles, vira e fala, eu declaro, a unção está sobre você. E sabe, todo mundo aqui que já caminha com Jesus já recebeu uma porção. Só que essa mesma porção, olha que interessante, 1 João diz assim, quanto a vocês, a unção que vocês receberam dele permanece em vocês. E vocês não precisam que alguém mais os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permaneça nela, sabe? Aí olha só que coisa interessante. Tudo que você recebe do alto é chamado de unção, presença de Deus que habita em você. E a Bíblia diz também que essa unção, ela te ensina. Você não precisa de ninguém para você exercer a unção que está sobre a sua vida. Ela passa a te ensinar. A unção representa o Espírito que foi derramado. E ele passa a te ensinar quem você é. Ele começa a trabalhar dentro de você. Ele coloca limites. Ele te estimula a ler a palavra. Ele te estimula a buscar a Deus. Ele te estimula a vir na igreja. Ele te estimula a participar do culto. A se envolver no corpo. Ele te ensina, irmão. Ele te ensina. Uma parte é o que você aprende de alguém. Uma boa parte ele te ensina. Agora, olha que coisa interessante. A unção, ela só é liberada de uma autoridade superior para alguém que está debaixo de uma autoridade. Olha que interessante. Então, eu me coloquei nessa posição aqui. Quantas vezes eu caminhei do lado de pessoas e eu recebi muita coisa, irmão. Irmão, eu tenho uma coisa, algumas transferências eu tenho certeza que eu recebi na minha vida. Eu não tinha a mínima ideia que eu ia andar debaixo da cobertura do Mark. Mas 10 anos antes de eu andar com ele, num evento que ele ministrou na igreja que eu frequentava, eu recebi uma transferência que mudou a minha vida. E a partir daquele momento, eu recebi uma unção de sabedoria, leitura, revelação, mudou, assim ó, água para o vinho, muito rápido, muito profundo, muito espiritual. E o Mark não precisava estar na minha casa, eu abria a Bíblia, aí eu tinha revelação. Eu abria a Bíblia e tinha revelação. Eu abria a Bíblia e o Espírito me ensinava. Só que, quando você para de andar junto, você fica naquele lugar estagnado. Porque o Senhor nos cria como família e igreja com princípio de autoridade espiritual, e para eu continuar crescendo na minha vida, eu preciso continuar andando junto das autoridades que o Senhor me plantou, porque senão eu não consigo continuar caminhando e seguindo para o meu alvo, que é Cristo. E às vezes a gente pega, irmão, eu estou me colocando nisso aqui, uma porção da unção, e a gente fala, agora eu não preciso mais de ninguém, agora Ele me ensina. Só que você ganhou uma porção de unção para uma coisa, e a sua vida ainda tem diversas áreas carentes e precisando de outros níveis de unção. E aquilo não te supre. E o único lugar que te supre é quando você entende essa posição de autoridade. E eu pude viver isso, gente. Eu estou falando isso porque eu pude viver isso. E foi muito especial, porque nesses 15 dias que eu fiquei fora, 4 dias eu consegui pegar um avião, dor de cabeça. Mérito maior da Ilana do que eu. Vou honrá-la aqui. Eu estava já no final do ano lá no botão automático. Ela falou, não, Felipe, vamos. O que você acha? Vamos, você falou, vamos, não vou duvidar. Porque eu sei que eu não tenho energia para organizar, mas você falou uma coisa que eu sei que abençoa a minha vida. Estar perto do meu líder. Andar do lado dele.
Mesma hora, não duvidei. Quando ela falou, pode fechar. Sei que paguei a passagem mais cara, embolou a minha vida, atrasou meu voo, sabia que estava tudo atrasando, sabia que ia ser o caos. Sabia que eu ia acordar 4h30 da manhã para pegar um voo, para encontrar ele, fazendo escala. Aeroporto lá, o caos. 75 minutos para passar na fila do raio-x num voo interno. Eu falei, vai valer a pena. Não vou fazer conta. Eu preciso. E sabe, desde o primeiro dia, eu estava falando isso com o André, desde o primeiro dia que eu pisei lá, você começa a ver as pequenas coisas naturais, as portas. O sobrenatural é tão evidente quando você está no lugar que você precisa estar, que você vê que tudo se torna tão leve, tudo faz tanto sentido, e as coisas fluem de uma forma onde o Senhor te dá vida e tem uma unção especial que despedaça um jugo da sua vida e você sai diferente. Então, por acaso, Deus deu uma direção para o Mark e ele, cheio de família, no norte da Flórida, Deus mandou ele se mudar para o Kansas, assim, um lugar bem central lá na América. E ele não sabia, mas Deus ia apresentar um pastor para ele lá, brasileiro, que está com uma comunidade de brasileiros há 6 anos lá, linda a comunidade deles. Eles não têm dinheiro nem para ter uma igreja, mas eles vivem de casa em casa, são umas 150 pessoas nesse trabalho. Cara lindo, coração maravilhoso. E sabe, ele se conectou lá. E ao mesmo tempo, Kansas City é a cidade onde está o IHOP, que é a igreja que levantou a principal casa, a casa de oração mais reconhecida, onde 24 horas Jesus é adorado, ininterruptamente. Você imagina isso? Eu falei, pô, mas quero muito conhecer e tal, já estamos aqui, né? Não, vamos separar pelo menos um tempinho para a gente ir lá, a gente passa lá, fica orando lá, depois a gente vai fazendo essas coisas. Muito especial, aquele lugar está assim, aberto desde 1999, até a volta de Jesus. Poderoso, você entra naquele lugar, presença, nuvem flutuante, tudo lindo e maravilhoso. Deus nos honrou, na hora que a gente entrou lá, o Mike Bickle, que é o presidente de tudo isso, ele estava no horário dele de oração, e a gente pôde então participar de uma oração com ele. Foi muito especial, o povo ministra junto, é lindo. Mas eu tenho que contar um segredo para vocês, gente. Quando eu cheguei lá na casa do Mark, eu sei que ele valoriza isso, eu falei assim, Mark, qual é o seu cantinho de oração, irmão? Ele falou, eu preparei com todo carinho. A casa dele é meio que 2 andares, mas são 3 etapas assim, né? Aquela escada quebrada, né? Que faz 3. Então, quando você entra na casa dele, tem um ambientezinho dele de oração, depois você sobe, tem a cozinha com a sala, depois você sobe, tem os quartos. E eu tô de olho, meu irmão, naquele cantinho de oração lá. Eu falei, cara, eu tenho que orar nesse cantinho de oração. Primeiro dia foi correria, segundo eu acordei arruinado, porque eu tinha acordado 4h30 da manhã. Perdi a hora da oração, irmão. No terceiro dia eu falei assim, ninguém me para, irmão. Eu vou me enfiar naquele cantinho de oração. E aí eu falei para isso, que ele estava ainda recebendo um outro filho espiritual. Cara, que foi lindo, né? Eu vi assim, um cara pagando um preço que Deus tinha falado com ele, que ele tinha que estar lá, ter um tempo com o Mark naquele ano, e ele não tinha tido o ano inteiro. Ele pegou 2 dias dirigindo de carro, para ficar 2 dias, e para voltar 2 dias dirigindo de carro. E no nosso terceiro dia, irmão, eu vi aquele homem caído, prostrado, cheio do Espírito no chão, recebendo a direção de vida que ele precisava, irmão. Porque esse princípio de paternidade, ele abre o seu destino eterno. Aí eu vou te falar uma coisa, eu falei, irmão, agora próximo é o meu, irmão, não saí daqui, era meu último dia. Mas eu já estava recebendo. E, cara, no último dia eu falei, Mark, que hora você vai acordar aí para estar no cantinho? Eu quero orar aqui com você, cara. Porque eu lembro no terceiro dia, eu cheguei, ele já estava ali, eu já estava no final. Eu sentei naquela cadeira. E uma nuvem da presença me encheu ali, uma alegria, sabe? E aí, nesse 4º dia, então, a gente conseguiu parar e orar junto. E eu vou te falar, irmão, vou confessar para você. Com todo o respeito ao IHOP.
quando você está num ambiente de paternidade, quando você entende aonde você recebe, quando você está debaixo, sabe, da onde o Senhor te plantou, o nível do que você tem para receber é muito maior do que qualquer outro lugar do planeta, irmão. E foi a maior experiência que eu pude ter. Minha esposa ainda recebeu mais do que eu, irmão. Acho que foi justo, né? Ela saiu de lá arruinada, positivamente, né? E sabe, isso tudo porque a gente entendeu um princípio. Sabe, e o princípio, eu sei, você pode ter vivido algo que eu vivi. Lideranças e autoridades abusivas, você pode ter vivido isso tudo já na sua história dentro da igreja. Mas mesmo assim, com lideranças abusivas, irmão, eu aprendi sempre a servir os meus líderes e eu sempre fui abençoado, irmão. Deus nunca deixou de me pagar, de me honrar. Pagar não, pagar é uma palavra muito ruim. Ele nunca deixou de me honrar todas as vezes que eu me submetia. Sabe, isso sempre foi muito especial, sabe? E sabe o que significa isso? Se você deseja uma unção para despedaçar jugo que ainda prende a sua vida, você precisa buscar isso esse ano. Quando o Senhor nos deu a direção das conexões, foi para que você pudesse estar andando perto de um líder dentro dessa casa. Foi para que você pudesse ter uma autoridade derramando e quebrando jugo sobre a sua vida, irmão. Foi para que você pudesse ser cuidado, abençoado e protegido. Isso está aberto e a gente vai fluir. Isso vai ser grande em 2023. Porque esse é o princípio que o Senhor estabelece. E aí olha só que coisa poderosa, sabe? Quando você entende que a unção quebra o jugo e ela vem de uma autoridade superior sobre a sua vida, irmão. Você precisa entender 3 coisas, 3 segredos que eu quero falar aqui para você. Você tem que separar tempo para andar junto dessa pessoa. Você precisa separar tempo, irmão, da sua vida. Se move, faz alguma coisa e Deus vai te honrar. Segunda coisa, você precisa honrar essa pessoa com a sua vida, irmão. E honrar é a nossa chave, é o nosso princípio. Honrar é o que eu quero fazer pela tua vida todos os dias, irmão. Quer me deixar triste é eu ver que eu desonrei uma pessoa. Isso, e o Espírito Santo sempre é fiel comigo para me mostrar, porque desde o momento que eu aprendi a viver no princípio de honra, eu não quero outro lugar para a minha vida. Terceiro, se eu quero receber isso, eu preciso servir a visão para receber a minha porção. Porque se eu quero andar com uma autoridade que está acima de mim, eu preciso entender que ele tem uma visão, ou ela tem uma visão maior do que eu. E dessa forma as coisas vão se encaixando, para que tudo aconteça da forma perfeita como é. Eu estou tentando aqui, gente, porque eu quero conseguir trazer um fim aqui, que eu quero poder ter tempo da gente ministrar junto. Eu quero poder tentar entrar em uma última coisa aqui, para a gente poder fechar o dia de hoje. Sabe, Jesus, quando se aproximou daquele paralítico, ele falou assim: perdoados são os seus pecados. Quais eram os pecados daquele homem? Ninguém sabe. Mas quando a gente fala sobre perdão de pecado, você precisa ter, olha, vamos falar de novo de base bíblica. Sempre quando alguém me pergunta sobre ler a Bíblia, eu falo, comece pelo Novo Testamento. Vai ser mais fácil você entender o Antigo. O Antigo, você precisa de muita base para não distorcer a visão de Deus, porque Deus não é um Deus mau. Ele é um Deus bom, mas Ele é justo e poderoso. E Ele criou uma lei, e a lei dele vai ser exercida, seja eu transgredindo ou seguindo. Então, todos os problemas, o que a Bíblia chama de maldição, tudo isso tem a ver com eu me afastando do lugar que o Senhor me chamou para estar. Então, se a gente olhar pela visão do Novo Testamento, bênção e maldição. Bênção é quando eu estou no lugar que o Senhor me chamou para estar. Maldição é quando eu me coloco no lugar que Deus não está. E se Deus não está, irmão, quem está? O diabo, as trevas. Nós vivemos numa grande batalha aqui na terra. Não podemos negar isso. O diabo é 1000 vezes mais poderoso que você, mas quando você está coberto com o sangue de Jesus e você é um com Ele, quem responde por você é Ele, e você passa a ser maior do que o diabo, por esse único sentido. Se eu estou fora desse lugar, quem vai ser escravo de quem, irmão? Por mais forte que você seja, por mais disciplinado que você seja, quem domina sobre quem? Esse é o mundo espiritual que nós vivemos.
Lembra? Jesus falou, existe o morno? Não, ou eu sou frio ou eu sou quente. Não existe uma penumbra. Não existe, ou existe céu, inferno, não existe aquele outro lugar, como é que o povo chama? Aquele lugar do meio ali? Purgatório, irmão, desculpa, não existe. Entende? Só existem essas duas posições. Então, olha só que coisa poderosa, gente. Jesus, quando vira para aquele homem, fala, perdoados são os seus pecados. Ele podia estar falando de pecado que aquele homem cometeu, ou ele podia estar falando de pecados geracionais. E eu queria, não vou conseguir entrar a fundo nisso, mas eu queria começar a chamar a tua atenção. E numa próxima oportunidade eu vou entrar nisso um pouco mais profundo. Isso você só vai encontrar no Antigo Testamento. Apesar de que Jesus muito bem podia estar falando sobre coisas de geração em geração. Você já parou para observar que a sua família tem um bem em comum e ela tem mal em comum? Você já parou para pensar que existem hábitos bons e ruins que acompanham a sua família de geração em geração? Será que isso não faz sentido? Não tem algum motivo especial? Sabe, porque quando você recebe herança de uma pessoa, dos seus pais, você recebe uma herança física, você recebe uma herança moral e você recebe herança espiritual. Então é muito comum você ver que na família de um adicto, o pai era adicto, o filho é adicto, o avô era adicto. Um tinha problema disso. Destruição financeira há 5 gerações. Sabe por quê? Porque assim como Deus, tudo que Ele faz é hereditário. E herança é uma das palavras mais poderosas da Bíblia. Significa que nós somos herdeiros de Cristo. Você não tem direito a herança nenhuma por você mesmo. A tua herança está atrelada à herança de Cristo. A herança que você recebeu está atrelada ao seu pai espiritual. A herança do seu pai espiritual está atrelada do pai espiritual dele. Só que isso também tem a ver com os laços naturais que nós carregamos. Então, você, aceitando ou não, você recebe a herança dos seus pais. Então, assim como o diabo não inventa nada, ele copia tudo. Se tudo é de geração em geração, se bênção é de geração em geração, e maldição também é de geração em geração. Existem, da mesma forma que existe uma bênção que persegue gerações e gerações, existem demônios que vão perseguir geração após geração, porque já é fácil, porque já tem um comportamento errado que está passando de pai para filho, e isso não tem fim. Então nós precisamos ter olhos espirituais para entender o pecado de quem que aquele homem estava carregando. Conduta ruim de quem? Às vezes nasceu aleijado, irmão. Nasceu aleijado, às vezes, por causa de más condutas de geração em geração. Você lembra um outro cara que era cego? Que aí Jesus cura e eles falam, Senhor, quem pecou? O pai, ele. Lembra, os discípulos não falaram isso? Por quê? Porque os discípulos estavam acostumados a aprender do mestre o quê? Nós, quando liberamos perdão, nós estamos quebrando maldição dessa geração, dessa geração, dessa geração, dessa geração. Jesus sabia o nível do poder e do rompimento que ele trazia para o povo. Você está entendendo? Então, quando nós queremos uma unção, nós precisamos parar para refletir e perguntar ao Espírito Santo: o que tem prendido a minha vida? É atual? Nasceu na minha geração? Será que isso é de geração em geração? Você acha que é mais fácil vencer uma batalha de uma encrenca que você arruma nessa vida? Ou vencer uma encrenca que vem desde o teu avô, bisavô, pai? Você acha que isso não vai ser uma batalha muito mais difícil para você? Por que uma pessoa rompe fácil no financeiro e o outro rompe fácil no emocional e o outro rompe fácil não sei o quê? Por que cada um aqui carrega um ponto de dificuldade? Porque existe uma batalha espiritual sobre a minha e a sua vida. E eu quero te alertar sobre isso essa noite. E sabe, existe uma passagem poderosa sobre isso. Êxodo 20, vamos abrir essa por último.
Êxodo 20, versículos 5 e 6, diz assim: lembra quando Moisés está recebendo os 10 mandamentos? Quem lembra desse mandamento? Ele diz assim: não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, sou o teu Deus, sou o Deus zeloso. Tem umas versões que dizem que visito ou que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Gente, vamos trazer, eu vou parar aqui, porque eu quero te aprofundar nisso aqui depois. Vamos lá, essa é a visão limite que o Antigo Testamento pode trazer para a nossa vida. Se eu não tenho a noção de quem Deus é, eu prometo que eu vou provar para vocês nisso no próximo culto. Eu posso entender que Ele é mau com alguns e Ele é bom com outros. Mas quando você começa a entender a profundidade de quando Jesus vem para a terra na maior semelhança de quem é Deus, que já pisou aqui, para a gente entender, Ele fala: eu não tenho prazer nenhum, eu não vim para amaldiçoar, eu não vim para matar, eu vim para abençoar, eu vim para trazer para a família, eu vim para cuidar de você, eu vim para derramar uma unção para quebrar o jugo que está sobre a sua vida. Pouco me importa se tem 1, 2, 3, 4 gerações. Olha que coisa interessante, tudo que os profetas, a maioria deles conheciam no Antigo Testamento, eles não tinham muita noção de guerra e batalha espiritual, que ficou claro depois que Jesus veio e expôs os demônios. Não era claro para a maioria aqui. Então, o que eles tinham? Deus e toda a região celestial visita até 4 gerações em maldição, quando uma pessoa está fora do reino de Deus. Uma pessoa fora do reino de Deus é visitada por maldição em até 4 gerações. Mas quando você entra no reino de Deus, essa bênção persegue 1000 gerações. Sabe, eu me permiti fazer essa conta, irmão. Eu creio que Deus usou essa palavra 1000 gerações, porque Ele quis dizer até a eternidade, irmão. Já contou 1000 gerações? 1000 vezes 80? 80 mil anos. 80 mil anos, irmão. A terra não vai viver, não vai aguentar 80 mil anos com o que o homem está fazendo aqui, irmão. Sabe o que ele está falando? Uma vez que você entra nesse lugar chamado Reino de Deus, eu tenho bênçãos geracionais sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua posteridade, sobre quem você é. E a unção despedaça o jugo de 4 gerações acumulando pecado e recaindo sobre os seus ombros. Mas quando você é um com Jesus, irmão, você recebe algo poderoso. E tudo é quebrado. Tudo é quebrado, sabe? Eu sinto que o Senhor, Ele quer essa noite que a gente possa receber uma porção da unção que despedaça o jugo daquilo que ainda te impede para você entrar nessa esfera sobrenatural do que Ele vai fazer na sua vida e através da sua vida, irmão. Eu quero te estimular a você ficar de pé. Eu quero que você fique em espírito comigo nessa hora. Se você ainda tem alguma dúvida de uma imagem de um Deus mau, porque às vezes te obrigaram a ler muito o Antigo Testamento e você não entendeu direito quem é Deus. Eu quero declarar uma passagem sobre a vida de vocês, agora que a gente está nesse tempo de declaração. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Sabe, se você entra no caminho de Deus, como os cristãos eram reconhecidos lá no início, você faz parte do caminho. Era esse caminho, o caminho, verdade e vida, o caminho chamado Reino de Deus.
Aí alguém pergunta uma hora para o profeta assim, mas vocês perguntam, por que o filho não paga mais pela iniquidade do pai? Onde é que isso acabou, se isso é um mandamento? Porque o filho fez o que era reto e justo. Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou. Esse é você, irmão, vamos lá. Por isso certamente viverá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará mais pela iniquidade dos seus pais, nem o pai pagará pela iniquidade do seu filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre ele. Mas eu quero te dizer uma coisa, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e ele também guardar os meus estatutos, e fizer o que é justo e reto, certamente ele também viverá, e não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele, pela justiça que praticou e alcançou na terra. Pai, eu quero nessa hora começar aqui a despedaçar e a rasgar todo escrito de dívida contra cada um aqui dentro desse lugar. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Eu quero declarar algumas coisas sobre você essa noite. O Senhor sabia que nós estávamos declarando, que o nosso coração vem queimando nesses dias. O Senhor sabia que você viria nesse lugar, esperando uma porção do alto. Só que Ele fez algo maior, algo que te surpreenderia. Ele separou uma unção que veio despedaçar julgos que prendiam a sua vida de geração em geração. De todas as transgressões que você cometeu, nenhuma será lembrada. Pela porção da justiça do reino que você recebeu. Isso está lá em Ezequiel, irmão, lá no meio do Antigo Testamento. E ele fala assim: vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não, desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva. Sabe, o próprio Senhor está aqui essa noite, fazendo um apelo para mim, para você. Me deixe entrar um pouquinho mais na sua vida. Me entrega um pouquinho mais do seu coração.